Olá, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20, que bom nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje 19 de dezembro. Nessa manhã você terá a oportunidade de ouvir o pastor Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para a sua edificação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11, e diz assim a santa palavra do Senhor: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Nós estamos no culto de Santa Ceia e eu queria conversar, meditar com vocês nesta noite sobre esse tema, até que ele venha. A Santa Ceia é um momento que eu posso dizer com toda certeza é um momento sagrado para a vida da igreja. Ela nos convida a olhar para trás, ao sacrifício de Cristo. Ela nos convida também a olhar para frente, para a promessa gloriosa do seu retorno. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, o apóstolo Paulo ele declara: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esta breve afirmação encapsula 3 verdades poderosas. A Santa Ceia é um memorial, um anúncio e uma antecipação. Quando a igreja participa da Santa Ceia, a igreja emite uma mensagem reafirmando a sua fé no sacrifício de Cristo Jesus. Quando a igreja se reúne diante da Santa Ceia, a igreja ela proclama a mensagem do Evangelho. E portanto, a igreja passa a viver essa expectativa da segunda vinda do seu Deus, do seu Senhor. Então a Santa Ceia está em volta dessas coisas. Ela reflete isso de forma muito poderosa. Portanto, o meu objetivo hoje é refletir sobre essas verdades, para que a cada momento que tenhamos essa oportunidade de estar diante da mesa santa do Senhor, possamos ser renovados na nossa esperança, e que também, participando desse momento, nós sejamos impulsionados a viver uma vida em santidade e vigilância espiritual. Portanto, irmãos, a ceia, como um memorial, ela traz a memória da morte de Cristo. O texto diz: anunciais a morte do Senhor. A ceia do Senhor é, antes de tudo, esse memorial. E Jesus instituiu esse momento na noite em que ele foi traído, dizendo: fazei isto em memória de mim. Versículos 24 e 25 desse mesmo capítulo. Mas qual é o propósito então desse memorial? O pão e o cálice, ele sempre vai conduzir a igreja a uma recordação viva do que Cristo realizou por nós. O pão simboliza o seu corpo moído em nosso lugar, e o cálice representa o seu sangue derramado para a remissão de nossos pecados. Isaías 53, versículo número 5, ele nos lembra: ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades,
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A ceia nos chama e nos lembra que a salvação, ela foi obtida por um preço altíssimo. O sacrifício de Cristo na cruz. Então, a cruz também revela a glória de Deus. Porque na cruz está incutido o amor sacrificial. Na cruz está exposta a humildade de Cristo. E na cruz existe uma placa luminosa de compaixão. João 3,16, texto clássico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. E esse texto tão clássico, destaca justamente esse amor sacrificial de Jesus ao se entregar naquela cruz. Mostra o amor de Deus ao entregar o seu Filho naquela cruz para salvar todo perdido, pecador arrependido. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, ao qual nós já estudamos, destaca essa humildade de Cristo, que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Veja o ressalte que Paulo faz da humildade de Jesus, ao se tornar homem, ao morrer por nós na cruz do Calvário, ao se submeter às humilhações, aos escárnios daqueles que estavam próximo dele, ao se submeter a uma condenação falsa, humilhante, mentirosa, fraudulenta. Mesmo assim ele não fez caso de absolutamente nada, mas como ovelha muda, ele seguiu o plano perfeito de Deus Pai. E louvado seja o nome do Senhor pela obediência de Cristo, pela humilhação de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque se não fosse isso, nós não estaríamos essa noite aqui, envolto à mesa santa dele. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ao nos aproximarmos da mesa santa do Senhor, devemos fazer essa aproximação com gratidão. O memorial não é apenas um ato de lembrança, mas é um ato de pura adoração. Essa nossa vida, ela deve ser vivida como uma resposta de louvor, uma resposta de adoração a esse sacrifício de Cristo. A nossa vida então, ela deve ser totalmente devotada diante disso que nós estamos vendo, ouvindo e reafirmando mais uma vez essa noite. Porque a morte de Cristo, ela teve um propósito profundo, importante, eficaz. A morte de Cristo teve o objetivo central, a salvação dos eleitos do Senhor, a nossa salvação, a salvação da igreja. Na cruz, Cristo, como um noivo amoroso, assumiu as dores e enfermidades de sua noiva. Ele assumiu a minha dor, a sua enfermidade, o seu pecado. E por isso, irmãos, nós nos voltamos para essa mesa com gratidão, com adoração, com consagração. A igreja, irmãos, ela, através da morte de Cristo,
tem que demonstrar, assim como Ele demonstra para com a igreja, amor, fidelidade, honra. Assim como Cristo demonstrou isso para nós como igreja, Ele ao se entregar, demonstrou amor, demonstrou fidelidade suprema. Ele agradou ao Pai. Então, como igreja, irmãos, que conquistamos em Cristo essa vitória sobre o pecado e sobre a morte, sobre o diabo, eu entendo então que devemos devotar a nossa vida diante de tão grande salvação. E a cruz revela a glória de Deus, demonstrando sua humildade, demonstrando altruísmo, generosidade e compaixão. Não esqueça disso. Mas a ceia também, irmãos, ela é um anúncio do Evangelho. É um anúncio do Evangelho. Interessante que quando eu estava conversando com o Ministério Calvário, e quando eu coloquei o tema da mensagem de hoje, logo veio à mente a música. Aí quando me perguntaram, coloca essa música, eu disse, coloca, mas Diego falou assim, mas ela é para um culto missionário. É verdade. Mas faz todo sentido quando nós olhamos para isso aqui e vemos que a ceia é o anúncio do Evangelho. A ceia é missionária, a ceia é evangelística, a ceia mostra para o mundo o amor de Deus em Cristo Jesus, aleluia! A Santa Ceia então é essa proclamação do Evangelho. Toda vez que participamos dela, nós estamos declarando a centralidade da cruz na história da redenção. E a cruz como essa mensagem principal. Então a ceia aponta a essa obra consumada de Cristo. Suas palavras na cruz, está consumado, conforme registra João capítulo 19, versículo número 30. E essa expressão de Jesus, está consumado, ecoa o significado do pão e do vinho. Ela proclama que o Evangelho é uma boa nova de salvação para todos os que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso faz nos entender que, se a cruz é a mensagem principal da igreja, que a ceia é também a anunciação desse Evangelho, a igreja, nós temos uma responsabilidade: participar da ceia em um ato público de testemunho. Estamos anunciando, quando participamos da ceia, que Cristo morreu, ressuscitou e oferece salvação. E também é um lembrete de nossa missão como igreja. Assim como somos alimentados espiritualmente, somos chamados a levar esse pão vivo ao mundo. É de nossa responsabilidade. Ele confiou a nós, a igreja, a responsabilidade de anunciar o pão vivo que desceu do céu, a água viva, aquele que vai aliviar-nos de todo o cansaço, de todo o pecado, porque Ele vai extinguir isso das nossas vidas, aquele que vai fazer com que nós venhamos a nos recuperar daquilo que foi perdido no jardim do Éden. Meus amados, cada vez que nós celebramos a ceia, nós somos renovados em nosso compromisso. E portanto, mais uma vez, ao tomar a ceia hoje, saiba, você está renovando o compromisso de anunciar a Cristo, porque você é a igreja. A ceia então também é um convite a viver em santidade e expectativa, até que Ele venha, diz o texto no final. E essa frase, até que Ele venha, aponta para essa segunda vinda de Cristo. A ceia não apenas olha para o passado, o seu sacrifício, mas nos projeta
alerta para o futuro glorioso que nos aguarda. Mas especificamente, a ceia como memorial, apontando para a lembrança do sacrifício de Cristo, ela também estabelece uma conexão presente do anúncio, da proclamação do Evangelho, e traz essa lembrança e a bendita esperança de que no futuro o encontraremos e Ele virá nos buscar. A Santa Ceia expressa essas características. Portanto, talvez a gente esteja tão automático, de participar por tantos e tantos anos da Santa Ceia, aqueles que são mais antigos. Talvez que nós estamos apenas pela primeira vez participando, ou ainda vamos participar, a gente pensa que é um ritual normal da igreja, mas saibam esta noite que não é isso. Não é isso. Há muitas coisas incutidas nesse ato de adoração, de louvor, de memória, de proclamação, de esperança. Tudo isso está dentro da Santa Ceia do Senhor. Essa esperança bendita do retorno do Cristo. Jesus prometeu: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 3. Então, irmãos, a ceia nos lembra que nossa história ainda não acabou. Vivemos na certeza de que Jesus voltará, e quando Ele vier, todo sofrimento será encerrado. Então, a Santa Ceia, irmãos, tem esse chamado à santidade. A expectativa da volta de Cristo nos chama a viver uma vida pura, consagrada, uma vida separada do mundo. Em 1 João, capítulo 3, verso 3, nós lemos: E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, participar da ceia é um ato de comprometimento com uma vida santa, com uma vida pura, com uma vida consagrada, com uma vida que se despiu do pecado. Então nós não podemos nos aproximar da mesa do Senhor de maneira leviana. Quando é instituído, por exemplo, eu já vi algumas críticas, e tem comunidades que se você chegar do jeito que você tiver, se você estiver embriagado, e se for dia de Santa Ceia, você toma Santa Ceia nessa comunidade. Mas quando se diz, e há muito tempo a tradição diz, que devemos tomar a Santa Ceia após o batismo, é uma questão de que aquele que é convertido tem plenas condições de examinar-se a si mesmo, plenas condições de entender o que é o Evangelho e a responsabilidade de estar diante da mesa do Senhor. Portanto, é uma recomendação muito válida, para que ninguém tome de forma indigna, para que ninguém se atreva a tomar a Santa Ceia sem saber o que está fazendo, sem ter noção do que está fazendo. Imagine, irmãos, que esse chamado à santidade, que é a Santa Ceia, a fazer com que você entenda que deve ter uma vida pura, devota ao Senhor, isso nos chama para outro entendimento, a vigilância. Devemos ser vigilantes. Jesus nos alertou, Mateus 25:13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, a ceia tem esse poder de nos lembrar de que devemos viver separados, mantendo nossas lâmpadas acesas, como as virgens prudentes da parábola. A ceia é um momento de renovação espiritual,
A ceia é o momento em que nós reafirmamos nossa esperança em Cristo. A ceia é o momento em que reafirmamos a esperança em Cristo e o nosso compromisso de viver em santidade. Portanto, amados irmãos, saibam de que a Santa Ceia não é um ato, um rito religioso, não é um cumprimento da lei, mas a Santa Ceia, sobretudo, é um ato de adoração, de proclamação, de anúncio, de memorial e de vida santa, separada, pura, para ter a dignidade de fato de se encontrar ou encontrarmos de forma digna, não por nós mesmos, mas por aquilo que Cristo fez. Por isso, toda vez que nós vamos comer e beber, nós nos lembraremos dessa bendita, majestosa, poderosa justiça de Deus, que faz nos entender que absolutamente nada que nós fazemos na face da terra comove o coração de Deus, mas pela sua rica graça, misericórdia e compaixão, resolveu nos escolher e estabelecer o Evangelho como esse meio de salvação, as boas novas de Cristo. E portanto, irmãos, sabedor disso, a gente tem essa palavra poderosa de proclamação, de dizer, de anunciar, de colocar na mais alta caixa de som, de que Jesus é a solução da humanidade perdida. O ide do Senhor, a proclamação do Evangelho, o progresso do Evangelho, ele continua em plena ascensão, em pleno trabalho, em pleno êxito em todo lugar. A palavra de Deus, ela sempre é eficaz e continuará eficaz. Independentemente das circunstâncias que nós estamos enxergando, independentemente dos óculos ou da ótica que nós enxergamos o Evangelho, porque temos várias. É muito variada a ótica que nós enxergamos o Evangelho, mas quando nós usamos os óculos da palavra, enxergamos o Evangelho de forma mais saudável e eficaz possível. Isso diverge da nossa opinião pessoal, diverge de toda uma tradição que nós carregamos em si. Quando nós focamos na palavra, nós temos o alvo, nós temos o norte, nós temos aquilo que de fato devemos confiar. É por isso que, teologicamente, a Bíblia, ela é caracterizada pela sua autoridade, pela sua inerrância, pela sua clareza e, sobretudo, pela sua suficiência. E a ideia que está em volta disso, irmãos, é de que pode aparecer qualquer tipo de manifestação sobrenatural, que, se estiver fora do escrutínio da palavra, deve ser considerado anátema. Como Paulo diz, se aparecer um anjo de luz dizendo outro evangelho que não este, seja considerado maldição. A palavra em si, irmãos, tem essa autoridade e é poderosa para ser utilizada o tempo todo, não só na proclamação, mas também na nossa vida diária de santidade. Eu sei, irmãos, que nós temos uma bagagem imensa e às vezes nos confundimos aquilo que é verdadeiramente pecado, daquilo que não é pecado. Temos de fato uma carga de tradição, de paradigmas, que muitas das vezes não nos deixa enxergar de fato aquilo que agrada ou não agrada a Deus. Mas o fato é que vida santa, vida pura, vida de consagração ao Senhor, requer de nós abandono de todo pecado, das nossas concupiscências e as práticas dela. Portanto, estar diante da mesa do Senhor é um convite para participarmos
de algumas coisas que devemos refletir. A primeira delas, lembrar do sacrifício de Cristo por nós. Então a Santa Ceia, ela tem essa mensagem poderosa que faz com que nós venhamos a lembrar do sacrifício de Cristo. E lembrar do sacrifício de Cristo é puxar toda uma memória daquilo que a gente sabe, do que significa o sacrifício de Cristo, que pagou o preço pelos nossos pecados. O fato é, irmãos, se nós decidíssemos, então, a partir de agora, cumprir a lei e satisfazer a Deus, nós chegaríamos à conclusão, no fim de tudo, que nós não conseguiríamos jamais fazer isso. Então a Santa Ceia é proclamar a mensagem do Evangelho ao mundo. E é também esperar o glorioso retorno de nosso Salvador. Hoje eu e Irama fazemos 19 anos de casado. Aí a missionária Maris, parabéns, né? Que Deus multiplique os anos, né? Juntos, até vocês morrerem, ou Jesus voltar. Aí ela brincou, eu prefiro esperar Jesus voltar. Mas essa é a certeza do crente. Foi uma brincadeira com um fundo de verdade poderoso. Ou seja, eu vou estar casado com Irama até um dos dois morrer, ou então Jesus voltar. E o que é que eu quero? Eu quero que Jesus volte logo, antes que eu vá e deixe ela, ou que ela vá e me deixe. Amém, igreja? Então, a Santa Ceia é essa espera bendita, a espera do glorioso retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É essa bendita esperança que a igreja tem, que a qualquer momento esse céu irá fender-se e o Filho do Homem aparecerá com majestade, com glória, aleluia. E é essa esperança, nós vamos fazer isso até esse glorioso dia. E eu espero, ansioso por este dia, não a ansiedade doente, mas uma ansiedade de vontade que o Senhor venha logo buscar a igreja, findar essa história, e a gente, de uma vez por todas, ir morar com Ele, na presença dEle constantemente. Aleluia. Este momento sagrado nos aponta para trás, ao passado da cruz, nos mantém firme no presente, anunciando o Evangelho, e nos enche de esperança para o futuro, até que Ele venha. Então, ao nos aproximarmos da mesa do Senhor nesta noite, que cada um de nós examine a si mesmo, que confessemos os nossos pecados, que renovemos nossa fé e vivamos em vigilância, aguardando o dia em que estaremos na presença de Cristo, celebrando o banquete celestial. Ao participar da mesa do Senhor, sejamos verdadeiros missionários, evangelistas, anunciando a boa nova do Evangelho de Cristo para tantos que ainda não estão aqui conosco, para que Deus desperte o desejo ardente de entregar suas vidas a Cristo. Que a nossa oração seja, ao olhar cada lugar vazio dessa igreja, nos lembrar de quem poderia estar aqui conosco esta noite, mas por qualquer um motivo não está. Senhor, tem misericórdia, porque essa noite é uma noite ímpar, singular, sem igual, ao qual nós memoramos a cruz, proclamamos o Evangelho e nos colocamos de forma santa diante do Senhor. Portanto, meus amigos, irmãos, queridos,
que estão aqui esta noite, ao receber os elementos, que possamos entender a nossa indignidade e a bendita obra redentora de Cristo, que nos convida a participar do seu corpo e do seu sangue, responsabilizando-nos da pureza que deve existir em nossas vidas. A minha oração é de agradecimento ao Senhor Jesus. A minha oração é um pedido para que Deus nos ajude a viver à luz de sua cruz e na esperança de sua vinda. É o que nós necessitamos. E ao fazer esses pedidos e essa oração, eu tenho certeza que Ele já está respondendo. E a resposta é que nós estamos aqui hoje, em volta da mesa santa do Senhor. Quero agradecer a você, internauta, que esteve conosco. Com certeza amanhã nos reencontraremos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até amanhã.